Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vosso coração. Vamos ler o Salmo 37. A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Não te indigne por causa da malfeitura, nem tenha inveja dos que abrem a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Isso no capítulo 2. No capítulo 3, confia no Senhor versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra. Verdadeiramente será alimentado. No versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. No versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. No versículo 6, Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu juízo como a meio-dia. No versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, e não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. No versículo 8, deixa a ira e abandona o furor. Não te indigne por fazer o mal. No versículo 9, porque os malfeitores serão desarraiados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. No versículo 10, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. No versículo 11, mas os mansos herderão a terra e se deleitará na abundância da paz. No versículo 12, o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. No versículo 13, o Senhor se irá dele, pois vê que vem chegando seu dia. No versículo 14, os ímpios puxarão de espada e tecerão o arco, para derribar o pobre e necessitado, e para matar os de reto caminho. No versículo 15, mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. No versículo 16, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. No versículo 17, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. No versículo 18, o Senhor conhece o dia dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. No versículo 19, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. No versículo 20, mas os ímpios perecerão, e os ímpios inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e um fumo se desfarão. No versículo 21, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. No versículo 22, porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aquele que for por ele amaldiçoado serão desagarrados. No versículo 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no Senhor no seu caminho. No versículo 24, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor
o sustém com a sua mão. No versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso no versículo 25. Versículo 26. Compadece sim, sempre empresta, e a sua descendência o abençoada. No versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Versículo 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. No versículo 30. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. No versículo 31. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos são resvalarão. Versículo 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. No versículo 33. O Senhor não o deixará em sua mão, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te deixará para herdar a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. No versículo 35. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Versículo 36. Mas passou e já não é. Procurarei-o, mas não se pode encontrar. No versículo 37. Não o homem sincero considera o que é reto, porque o furor desse homem será de paz. No versículo 38. Quanto os transgressores são a uma destruídos, e as riquezas dos ímpios todos perecerão. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. No versículo 40. E o Senhor os ajudará e o livra. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Amém? Até aqui. Deus seja louvado. Aqui foi o versículo, né, do Salmo 37, que o Senhor nos permitiu, né, de a gente ler, e a gente leu com todo amor, com todo carinho, e Deus nos tem dado, porque cedo serão ceifados Então, não indigne por causa dos malfeitores, e nem tem inveja, não tem inveja dos malfeitores. Tenha certeza de que Deus vai colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele tudo fará. Entrega a sua vida ao Senhor e ele tudo fará. Não busca as coisas dessa terra. Viva aquilo que Deus der nas tuas mãos. Não sinta inveja dos ímpios, porque tudo que ele está possuindo aqui na terra é passageiro. Se agrada e faz aquilo que Deus se agrada. Hoje você não tem, mas logo terá muito. Tudo nessa terra é passageiro, e aquele que vive no reino da glória de Deus é eterno. Mais difícil será o ímpio quando será recolhido dessa terra. Ele terá aflições e angústia e arrependimento de alma, mas assim será tarde demais. Mas serão consolados, serão alegrados e serão felizes do justo. Eles morrerão e logo verão a Deus e se alegrará diante da presença da vinda da tua alma ao reino do sono do justo.
Por isso, não se preocupe. Passa luta, passa prova, passa toda dificuldade nessa terra, porque esse mundo, essa terra já não somos nós. Muitas vezes a gente bate, corre atrás e nunca a gente consegue muitas vezes o nosso desejo. E nós temos um monte de desejo. Para nós, para tu, pode ser que seja bom, mas para Deus não é. Então não se entristeça. Se não deu certo, se alegra no Senhor e que entrega tudo na mão dele. E ele tudo fará conforme a sua vontade. Não desanime, tá? Não desanime. Tenha fé, tenha esperança que no tempo de Deus certo, ele coloca as coisas todas no devido lugar. Mais certo, mais bonito, mais lindo é o justo chorar, mas chorar de alegria na presença do Criador. Enquanto o ímpio chora de angústia e de tristeza e não tem um consolador. Isso é muito difícil. Então a gente que somos justos diante da presença de Deus, que a gente nós procuramos ser justos na presença de Deus. E tudo Deus vai fazer conforme a sua vontade. Tá bom? Não desanime, fique em paz e entrega a tua vida para o Senhor. Se você ainda não serve a Deus, procura servir a Deus em espírito e em verdade. Procura entrar no caminho do Senhor. Que tudo que você tem nessa terra, você não vai levar nada. Mas procure servir a Deus. E aquilo que você fazia de errado, procure não fazer mais. Esforça, tá? Procura servir a Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo irá te salvar de toda a maldade e de toda iniquidade dessa terra. E você será uma nova criatura em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.